Conheça um pouco mais da jornada da Gáutica nestes 10 anos de estrada. Olá pessoal, bem-vindos aí ao 10º Gauticast. Eu sou o Vini Custer e a gente está aqui com um convidado muito especial que é o Ronaldo Eberle. Seja bem-vindo ao Gauticast. Ele, para quem não sabe, ele é o criador do nome Gáutica. Então seja bem-vindo ao nosso canal, Ronaldo. Toda terça-feira nós fazemos o Café com Tech, onde é um programa onde a gente fala sobre tecnologias e inovações. E nas quintas-feiras a gente tem o Gauticast, então, onde a gente comenta um pouco sobre como foi a semana da Gáutica, os novos clientes e tudo mais. Então, Ronaldo, fala um pouco pra gente como você conheceu o Estevam e o Ederson. Eu estava fazendo um trabalho na faculdade e tinha um cara atrás de mim brigando com o computador porque não conseguia resolver um probleminha, que era o problema da variável local. Ele tinha botado dentro da função e queria que ela fosse global. E era o tal do Ederson. Ele estava brigando com coisa. Aí eu cheguei lá, né, quando estava dizendo, nossa, cara, brigando com o computador, fui lá resolver. Fui lá, ajudei ele para fazer o que chegou lá um monte de gente e ele mostrou, olha, eu resolvi o problema. Eu sempre conheci. Depois aí o Estevam, a mãe dele, ela tinha feira, já conhecia a família a gente mais ou menos conhecia a família do Estevam sem conhecer ele. A mãe dele fazia a feira ali perto de casa. E depois o Estevam, pessoalmente, foi através do Ederson, que daí quando ele me convidou para vir para a Gáutica, que na época não era Gáutica. Muito legal. Tu comentou que na época não era Gáutica, né? Que tipo de sistemas de programação vocês faziam ali? Eles tinham uma ideia de fazer sistema personalizado, de acordo com fazer um sistema que fosse de acordo com o que o cliente queria, ou as especificações específicas do cliente. Sob demanda, no caso. Sob demanda. Era um sistema sob demanda, mais ou menos. Interessante. E eles tinham um sistema para cada usuário, eles não tinham assim, eles tinham basicamente, eles tinham um núcleo para o gerenciamento do banco de dados, que era comum, e o software em cima ele era personalizado de acordo com o cliente que vinha. Diferente para cada um, então. Diferente para cada um. Beleza. Com quais linguagens de programação e tecnologias você já trabalhou aí? Bom, eu comecei... no tempo que eu comecei no colégio, o colégio não tinha muita... Foram os primeiros computadores, era aquele foram computadores que vieram para o colégio no tempo do final da lei de informática, dos anos 70 e 80 tinha bloqueado. E nós tínhamos alguns computadores Apple II, então a primeira linguagem que eu trabalhei foi o BASIC. O QBasic, que era aquele que vinha, o MBasic, que era aquele BASIC da Microsoft que vinha impresso dentro do chip da Apple. Ah, certo. E depois eu aprendi o Assembly, Z80, que acho que foi o seu caso. Antes mesmo de aprender, ou seja, já sabia o Assembly. E depois eu aprendi, depois na faculdade eu aprendi Pascal, C, Clipper. Um pouco de cada coisa, né? Um pouco de cada coisa. Trabalhou. Até porque, como a gente trabalha em muitas empresas, a gente não precisa se ater muito à ferramenta, mas sim ao método de trabalho. Legal, muito interessante. Eu fiz um curso de informática bem básico um tempo atrás e eu aprendi alguma coisa de HTML, mas só o básico. O HTML, eu já fui até professor de HTML. Poxa, que interessante. Com que idade que tu começou a trabalhar? Trabalhar, eu comecei com 12 anos vendendo picolé na rua. Agora, depois eu passei... Para mim foi bem difícil entrar no coisa de informática. Eu entrei já tinha uns 20... Foi em 1995 que eu entrei na computação. Eu já fazia um tempo, estava na faculdade. Eu conheci uma colega lá, que era a Cristiane Imagem. Nós trabalhávamos num grupo de trabalho na faculdade, nós fazíamos muito bem o trabalho. E eu tinha aquela minha mania de fazer tudo adiantado, e isso encaixou, e ela achou que era interessante, e ela me recomendou pro pai dela. Poxa. Que trabalhava, na época, era um consórcio que fazia um sistema pro Senai, que foi entrado na computação, já bem coisa. Eu passei depois, tinha passado pela indústria, passei por várias coisas antes disso. E o que te puxou, assim, para essa área da informática? Eu não sei, eu sempre tive a tendência para matemática, para lógica, sempre foi muito coisa para mim. Apesar que de vez em quando tinham problemas com matemática, mas não era nada a ver, mais coisa da lógica. E eu sempre gostei de tecnologia, de ciência, de tecnologia.
E poder estudar a ciência da computação me deu as duas coisas de eu fazer ciência e fazer tecnologia ao mesmo tempo. Poder juntar os dois temas ali. Os dois temas. Era uma coisa bem interessante, que na época era muito coisa valorizada, tinha uma grande perspectiva para essa profissão de computação, quem fizesse computação. Tava em alta. Tinha essa questão financeira também. Bacana. E você já trabalhou em várias empresas? Eu trabalhei em várias empresas. Eu acho que isso foi uma época muito coisa para nós, também quem começou aqui naquela época, porque veio aquelas primeiras leis de estágio e bolsas e coisa, e tudo muito liberado, foi tudo muito liberado. Muitas empresas pegavam a gente para cumprir metas, assim, contratavam como bolsista, estagiário, então acabei passando por várias empresas. Assim. Sempre nessa questão de bolsista e estágio daí. Bolsista e estágio e também trabalho temporário, independente. Beleza. Na época bastante coisa. Até as empresas, elas não tinham também, era uma coisa que estava crescendo, as empresas eram pequenas e tinham uma demanda grande de trabalho, elas não tinham como suportar, assim, funcionário com a carga tributária que tem, né? Sim, a gente sabe que não é fácil ali, né? Não é fácil. Não. Não é fácil nem para nós, mas também não é fácil também para quem quer trabalhar honesto, também não é fácil. Isso aí. E tu tem aí algum conselho para dar para o pessoal que está assistindo e quer seguir essa carreira de programador? Olha, isso foi uma entrevista que eu vi em 2005, foi os 30 anos coisa da computação, do primeiro computador que foi o Apple I, né? Que os próprios Steve Jobs e o Bill Gates disseram que na época deles as pessoas faziam dinheiro porque não tinha ninguém que fazia esse tipo de trabalho. Hoje em dia o mercado é mais competitivo hoje. E principalmente agora, com a crise que nós estamos tendo agora, tem muita gente boa que perdeu o emprego. E não estou falando gente, eu estou falando gente boa mesmo, pessoas que fizeram cursos, que têm mestrado, doutorado, que estão por aí sem emprego ou trabalhando ou que foram rebaixados de cargo, tiveram que mudar de emprego de uma empresa maior para uma empresa menor, ganhando menos. Então, acho que hoje em dia o coisa é você estar ligado com as oportunidades, e não só na área de computação, em qualquer área, tem que estar ligado com as oportunidades, tem que, quando pegar um trabalho, fazer ele, concentrar para fazer ele e também não se importar muito com o tipo de trabalho que vai ter que pegar. A gente sabe que é difícil essa questão que tu comentou, assim, de também começar por cima, né? Às vezes a gente tem que começar por baixo, fazendo trabalhos mais básicos. Que nem o Steve Jobs e o Bill Gates falaram mais ou menos naquela entrevista que quando eles começaram, eles largaram a universidade para fazer empresa, porque lá nos anos 70 essa coisa funcionava dessa maneira. Hoje até os dois fizeram uma piada entre eles lá, né, que eles entravam dentro das empresas, eles dois eram dois caras que não tinham terminado a faculdade e estavam cheios de doutores do lado dele. E o Steve Jobs brincou, né, que ele tinha também a doutora em casa, que é a Lisa, que é a filha dele, que também era doutora, né. Então é uma coisa que hoje é muito competitiva, a pessoa tem que estudar bastante também. Está sempre atualizados, né? E uma coisa, na área de tecnologia, na área de computação, a coisa muda muito rápido. Então, a especialização também pode ser uma coisa perigosa, se especializar numa determinada coisa. Eu vi muitos colegas meus que se especializaram muito em determinada área e quando, de repente, aquela ferramenta deixou de ser usada, eles acabaram ficando sem trabalho. Não tinha mais, né, o que fazer, né? Não tinham mais competitividade. A ideia é você diversificar, aprender um pouco de cada coisa e estar sempre ligado com a atualização, com o que está vindo de novo. Da questão da tecnologia. A tecnologia, ela é mudança, ela é mudança, ela é inovação, inovação é tecnologia. Então é uma coisa que tem que estar sempre atualizada. E não tentar se especializar numa coisa, tentar abrir o espaço para poder olhar o que está ao redor, o que está acontecendo. Muito beleza, então. Então tá, agora a gente vai para a pergunta mais importante, né? Que acho que todo mundo quer saber aí que tá assistindo o vídeo. Ronaldo, conta pra gente aí como que surgiu o nome Gautica. Bom, eu estava escrevendo um livro de ficção científica e eu não tinha um nome pro livro. Eu tinha escrito umas 20 páginas do livro sem um nome. Ele estava sentado na televisão escrevendo e de repente apareceu a propaganda na televisão, tipo assim,
Asterix e Obelix contra César. E vinha aquele monte de gauleses correndo, desesperados por as coisas. E aí eu achei que eu resolvi fazer um anagrama sobre coisa. Não é o algoritmo de anagrama, como eu tirei o sufixo gauleses e mudei o sufixo da palavra, botando gáutica, para ficar diferente. Pois é um livro. Se quiser, vai estar no canal o endereço do livro. Isso. Mas eu fiquei curioso agora. Conta pra gente um pouco da história desse livro aí. Bom, o livro ele fala de uma expedição para o espaço que eles resolvem fazer no momento da história que a humanidade estaria muito evoluída e já estaria colonizando outros mundos. Eles estariam procurando planetas para serem habitados e para serem colonizados. E aí por acaso eles acabam se esbarrando numa situação que não era aquela que eles tinham previsto. Que faz a história ser interessante, senão seria mais ou menos os caras cientistas foram no planeta voltar e não acharam coisa. Mas eles se envolvendo com outro tipo de problemas, situações. Legal. E pro pessoal que tiver interesse, então a gente vai deixar o link aqui do livro do Ronaldo aqui na descrição do vídeo. Então tá, Ronaldo, agora vamos ao jabá. E aí, o que você está oferecendo de serviços hoje? Que tipo de serviço? Hoje eu estou trabalhando com manutenção de computador, formatação. Eu trabalho também com programação, programação de computador, e faço trabalho freelance. Está ficando muito difícil ultimamente isso. Tá, porque, como eu falei, tem muita gente boa e eu sempre procurei me manter o melhor possível de trabalho, o melhor possível, mas tem muita gente boa por aí. E eu dependo de clientes, inclusive, para pessoas assim que perderam emprego. Que eu tinha clientes até 2009. Em 2009, antes de eu vir para a Gáutica, eu até estava com um número de clientes tão bom que eu estava pensando em achar um sócio e montar uma empresa antes disso. E depois disso veio a história da marolinha e a gente caiu nessa coisa foi diminuindo. Essa questão do mercado assim, de manutenção de computadores e a formatação e etc. É uma coisa que às vezes tu vai no Facebook em algum grupo, alguma coisa, tu coloca lá, preciso formatar o meu computador e vem uma chuva de gente oferecendo serviço por preços às vezes muito baixos, né? Mas a gente sabe que, não estou generalizando, mas a maioria das vezes não são serviços de qualidade, né? Não são. Bom, isso eu vou dizer. Essa coisa de serviço de qualidade, você vai encontrar tudo junto. A gente vai encontrar tudo que tipo de gente. Tem gente muito boa e tem gente muito ruim. E pela lógica, o número de gente muito boa é uma pirâmide. O número de gente boa costuma ser menor que o número de gente ruim. O que quem trabalha com computação deve fazer é procurar ficar o mais próximo do topo. Com certeza. Apesar que a gente nunca sabe quem é a pessoa que está no topo e a gente nunca sabe quantas pessoas tem acima de menor que nós. Com certeza, sempre vão haver pessoas ali. Até para pessoas que sejam clientes da Gáutica que estejam assistindo, vocês tomem muito cuidado na hora de fazer uma manutenção de computador. Às vezes, enquanto vocês pegam uma pessoa que não tem qualificação, ou não tem treino, ou não tem experiência, e ele pode provocar um dano irreparável no sistema, ou perder uma máquina. Isso já devia acontecer. É o barato que sai caro, né? Aquela velha suma que a gente fala, né? Essa questão de preço é uma questão bastante discutível hoje, porque tá todo mundo cobrando muito baixo. A questão é conseguir pessoas que façam bem o trabalho. Pessoal, nós vamos deixar então os contatos do Ronaldo aqui embaixo também na descrição do vídeo. Se vocês precisarem de qualquer serviço ali, gostaria de fazer um apelo para vocês, podem chamar o Ronaldo que ele vai atender vocês com certeza e com bastante qualidade. Foi muito legal, então, a gente conhecer um pouquinho mais da história da Gáutica. Eu, particularmente, eu não sabia dessa questão do nome, também fiquei surpreso aqui, muito bacana. Contaram pra ti um monte de historinha, né? Mas é isso aí. Então tá, muito obrigado, Ronaldo, por ter vindo aqui, por ter participado aí do Gatcast com a gente. É isso aí, pessoal. Então, eu gostaria que vocês curtissem o nosso vídeo aí, se vocês gostaram, e queria fazer um apelo pra vocês aí, compartilhem no máximo de lugares que vocês conseguirem aí pra gente ajudar o Ronaldo. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima. Sayonara.